Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do JuriCast, o podcast jurídico. E com isso, aproveitando o mês das mães e também a estreia do podcast mais badalado de Ponte Nova, temos aqui a nossa primeira convidada. É ela, a doutora Cristiane Moreira, ela que é minha mãe, óbvio, especialista bancária e advogada, a famosa terror dos bancos. Então, seja muito bem-vinda, mãe, e espero que faça um bom proveito de tudo isso aqui que nós estamos vivendo no primeiro episódio do JuriCast. Eu sou a doutora Ana Luísa Moreira, advogada, especialista em direito previdenciário e também na solução da sua dor. Então, fiquem ligadinhos e assista conosco o primeiro episódio do JuriCast. Iniciando o primeiro episódio, gostaria de soltar uma pergunta para lá de especial. Aproveitando o mês das mães, gostaria de saber, doutora Cristiane, vulgo minha mãe, como é ser advogada, como é ser mãe, e principalmente os desafios de ter que conciliar tudo isso. Lembrando também que a senhora é diretora de uma escola municipal, não é verdade? Isso mesmo, doutora Ana Luísa, minha filha. É um desafio muito grande. É muito prazeroso poder conciliar uma missão tão bacana, não é mesmo? Humanizar a advocacia brilhantemente que você faz. Trabalhar a dor das pessoas. Como advogada previdencialista, eu vejo você muito brilhante, muito inspiradora e traz essa humanização necessária para a advocacia. Não é isso? Sim. E aproveitando o gancho, como é ser advogada bancária, conciliar a advocacia bancária, direção de uma escola e a maternidade? É um desafio, como eu já disse, prazeroso. É muito bom trabalhar na educação e é muito bom trabalhar com direito bancário. E, além de tudo, ser mãe é uma das maiores realizações que uma mulher pode ter. E isso trazer essa vontade, essa garra, esse desejo para a advocacia bancária é muito bom. E por quê? Porque a gente ajuda a solucionar os problemas do dia a dia das pessoas. E isso eu vejo também muito em você, não é isso, doutora? Né? Nessa parceria, você como advogada previdenciária, traz essa humanização que nós buscamos no nosso dia a dia lá no escritório. Pois é, acaba que é um legado que nós temos, né? Um legado familiar que nós temos desde vó Iracema, né? Vó Iracema é mãe da minha mãe. Ela não está mais entre nós, mas deixou um legado de vida muito grande. E eu tento trazer, através da maternidade, né? Que eu sou mãe da Maria Isis, esse lado humanizado da advocacia. Porque, querendo ou não, como eu deixo isso muito claro, nós não lidamos somente com papéis, com números, com o valor de honorários. A gente lida todos os dias com vidas, com dores, com pessoas querendo ter a sua vida resolvida ali de alguma forma. Então a gente aproveita, né, esse dia mais do que especial para refletirmos também a nossa importância, não só como mães, mas também como mulheres dentro de uma sociedade que precisa ainda mudar algumas coisas. Não, com certeza. Essa humanização na advocacia ela é necessária para a tentativa de solução dos problemas do dia a dia, né, que todos vivenciam. E você faz brilhantemente no direito previdenciário. Você, como advogada previdencialista, é uma inspiração. Me deixa muito feliz, muito realizada como mãe. Eu tenho outro filho em outra área, mas no direito você é inspiração. Eu fico muito, muito lisonjeada de poder estar aqui compartilhando este legado, né, da nossa saudosa Iracema, minha mãe, né, a avó Iracema,
porque ela sempre deixou pra gente essa vontade de trabalhar, de ajudar o próximo. E dentro da advocacia bancária, né, que eles brincam que é terror dos bancos, mas dentro da advocacia bancária e principalmente na previdenciária que você faz, ajudar o próximo é muito importante. E isso é um papel da mãe. Você, como mãe da Maria Isis, também exerce essa função brilhante. Eu fico muito feliz, porque só a gente sabe os desafios, né, de conciliar, rotina de trabalho, né, a jornada de trabalho diária com a maternidade e também os desafios da advocacia. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de saber da senhora, né, aproveitando esse gancho do direito previdenciário, o que que a senhora acha a respeito dos benefícios, né, aproveitando esse lado mulher, a respeito dos benefícios em prol das mulheres dentro do direito previdenciário? Bem, é um desafio, né, porque não há, às vezes, informação e as mulheres têm que buscar todos os direitos e benefícios, que são proporcionados. E eu tenho certeza que você faz isso brilhantemente, proporciona essa informação, busca essa né, proporcionar essa informação para as nossas clientes, para as mulheres, as mães que chegam tão aflitas lá no escritório. Não é isso mesmo que acontece? Eu vejo isso em você lá, esse atendimento humanizado e bus fornecer essa informação que é tão necessária no dia a dia para tantas mães, mulheres que vivenciam aí, desde a maior situação à menor, e você faz isso, não é mesmo? Exato. Aproveitando a oportunidade também, muitas pessoas vão tratar aqui como mulheres, né, aproveitando esse especial, as mulheres elas desconhecem os seus direitos junto ao INSS, como por exemplo, salário maternidade. O salário maternidade é um dos principais direitos que as mulheres têm, vamos tratar como mães, gestantes, possuem, para ter uma estabilidade durante 4 meses no pós-parto, né. Eu falo que eu, enquanto mãe, percebi na minha maternidade o quão desafiador é. Porque, querendo ou não, muda tudo, muda a rotina, muda casamento, muda a jornada de trabalho e o salário maternidade para essas mães é muito importante, porque, querendo ou não, é uma dedicação exclusiva, de manhã, tarde, noite, madrugada, amamentação. Então, nós mulheres não conseguimos trabalhar da forma que a gente gostaria, né, então esse salário maternidade pode ser pleiteado junto ao INSS assim que o neném nascer. E também tem outros, benefícios no INSS, como auxílio acidente, que é quando a pessoa tem algum acidente, alguma sequela daquele acidente, e ela pode continuar trabalhando e recebendo o auxílio do INSS para ajudar ali naqueles gastos. Tem as aposentadorias, né, seja aposentadoria rural, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria de professores, profissionais da saúde. Tem também um benefício do BPC-Loas, que é um benefício assistencial para quem nunca pagou INSS, para quem já tem uma idade mais avançada, acima de 65 anos, e também para todo o público que tem algum tipo de problema de saúde, seja físico, mental, intelectual. E, não somente para mulheres, né, mas também para um público de um modo geral, a gente consegue estar pleiteando, né, e também a gente consegue pensões, né, o esposo falece, como é que a mulher vai conseguir ali gerir, sendo que ela era dependente do marido? Tem a pensão por morte. O esposo foi preso, como que ela vai lidar ali com aquela situação toda? Tem outros tipos de auxílio, né, igual o auxílio reclusão, que não é o preso sendo beneficiado pelo dinheiro,
pelo direito, pelo dinheiro, é a família tendo um amparo, tendo querendo ou não, um afago ali em forma de dinheiro. Então, assim, toda dor importa, todo benefício é direito. Então, assim, cabe principalmente para nós mulheres buscar esse tipo de informação na seara jurídica, administrativa e também lembrando que o INSS não é essa belezura toda, precisa sempre de um profissional apto ali, um advogado da área para estar fazendo toda a organização, toda a estratégia para garantia de direitos. E continuando, sobre o salário maternidade, a senhora já ouviu falar a respeito do salário maternidade? Como que consegue? Enfim, eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre o salário maternidade. Bem, Ana Luísa, como, né, é advogada, a gente vê que o salário maternidade é muito importante para a gestante. Mas eu vejo que às vezes a gestante não conhece muito esse benefício. Eu até gostaria muito que você esclarecesse um pouco melhor, porque esse salário maternidade, a gente sabe que é uma ajuda muito importante, mas às vezes, como não procura um escritório, não procura alguém, né, como você, especialista nessa dor, especialista nessa área previdenciária, você deixa de receber ou recebe atrasado, ou, faltando. Então eu gostaria muito até de que você esclarecesse um pouquinho mais. Sim. Como que funciona o salário maternidade? O salário maternidade é um benefício pago pelo INSS para todas as mulheres que ganharam o neném, acabou de sair ali no pós-parto, e também para mulheres que acabaram de adotar. Então, não é só para gestantes, vamos colocar assim, o pós-parto, mas também mulheres que estão passando por um processo de adoção, independente da idade. Toda mulher tem um direito, adotou, tem o direito a salário maternidade. E funciona da seguinte forma: normalmente as mulheres possuem vínculos trabalhistas. CLT, recebe um salário mínimo, né? A carteira está assinada. E normalmente ela é afastada durante 4 meses para conseguir ali conciliar os primeiros momentos da maternidade. E aí entra o nosso papel enquanto especialista da área. A gente tem toda uma documentação, principalmente para a gente comprovar que aquela mulher ganhou o neném, ela teve o filho e também ou adotou, pouco importa. E ela, como ela tem esse vínculo empregatício, ela tem essa estabilidade por 4 meses. São 4 salários mínimos que essa mulher consegue receber. É como se ela estivesse trabalhando, mas ela está exercendo sua função de mãe. E uma curiosidade muito interessante é que agora as mulheres podem ter 2 salários, receber 2 salários a título de salário maternidade. O primeiro deles, né, que é o de via de regra, o de praxe, é a mulher recebendo mediante tem um emprego ali, ela recebe por conta daquele vínculo empregatício. Mas outras mulheres que pagarem por fora o INSS, ela também terá um direito a receber o salário maternidade. Então, a lei permite que essas mulheres recebam tanto com o vínculo que ela tem trabalhista, o vínculo com o seu empregador e também pagando esse salário por fora. Então, suponhamos que eu, Ana Luísa, eu trabalho numa empresa. Então, eu recebo um salário maternidade por conta daquele vínculo com aquela empresa, mas também como eu quero aumentar a minha aposentadoria, eu quero fazer um planejamento previdenciário, eu pago como autônomo, um contribuinte individual que seja, acaba que uma faixa de R$ 170 por mês que eu pago por fora me garante aí 4 salários mínimos a mais. Ou seja, ao invés de eu receber 4 salários, eu vou receber 8 salários no final. Então, assim, é um direito que muitas mulheres que não sabem dessa informação Né? precisam saber urgentemente, né? Sejam adotantes ou mulheres que ganharam o neném há pouco tempo. Exatamente.
Dando sequência também, falando, né, nesse papo sobre gestante, gravidez, eu gostaria de saber, eh, a senhora, né, até situações que a senhora já passou também, quando a senhora estava grávida do meu irmão, a senhora afastou, né, a senhora recebeu um auxílio do INSS, né. E eu gostaria de ouvir da senhora como é que foi para pleitear esse auxílio, né, para quem não sabe, é o auxílio doença, né, é o afastamento ali por conta de algum problema de saúde. E no caso específico da gravidez, como é que foi? Na época foi muito difícil, desafiador, porque eu não tinha conhecimento e eu não sabia quem procurar. Eu não tinha uma advogada especialista para me orientar. Então, assim, eu demorei muito a receber, foi muito desafiador, foi muito frustrante. Que se eu tivesse um conhecimento que alguém pudesse, igual você, uma advogada especialista na área, para me auxiliar, eu tinha certeza que eu não tinha passado todos os apuros e apertos que eu passei na época, né. E hoje eu vejo que essa informação é mais necessária. Eu gostaria até de entender um pouquinho mais onde foi que eu errei. Na época eu não era advogada, mas eu onde que fo qual que foi o erro? Qual que é o erro que cometemos quando a gente solicita esse, né, esse auxílio do doença aí? Então, o auxílio doença, para quem não conhece, é um benefício que o INSS paga quando a pessoa comprova que não tem condições naquele momento de trabalhar. Alguma coisa está errado. Então, quando algo está errado, se tratando do quesito saúde, entramos em ação para solicitar esse auxílio, esse afastamento. No caso específico da senhora, como foi, em relação a uma gravidez, né, a gente sabe que na gravidez é extremamente desafiadora, a gente passa muito mal, tem os altos e baixos. Muitas vezes não conseguimos trabalhar, não conseguimos exercer o nosso melhor lado no trabalho. E aí a gente consegue pleitear junto ao INSS esse afastamento. E normalmente um dos requisitos principais para se obter o auxílio doença é um bom laudo. Normalmente se procura um médico, seja a especialidade daquele problema de saúde, suponhamos, estou grávida, eu vou procurar meu obstetra, um ginecologista que seja, vai explicar para ele: "Olha, eu não estou conseguindo trabalhar". Ele vai dar um laudo informando o que que a senhora tem e o período do afastamento, que via de regra, o tempo que é colocado no laudo é o tempo que o INSS concede a título desse afastamento. Então a gente entra com esse pedido junto ao INSS, é um pedido administrativo e, marca-se uma perícia, que o perito do INSS vai analisar se de fato o que está no laudo coincide com a verdade do que ele está vendo. Então, no caso da mulher gestante que não aguenta trabalhar, o médico vai avaliar se de fato é uma mulher gestante, os riscos que aquela gravidez traz para ela, se a limita de trabalhar de uma forma tranquila, de uma forma normal. E aí é concedido, né, de acordo com a lei ali, esse afastamento por tantos meses. Então, na maioria das vezes, se a mulher persistir ali, passando mal, não está legal, ela continua grávida, solicita-se mais um laudo e vai fazendo as prorrogações. Lembrando que no caso específico da gravidez, quando é afastada, a mulher não se aposenta por conta ali, porque é algo temporário. Lembrando que o auxílio doença, ele é um auxílio temporário. Ele tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar, a depender do laudo e da situação de saúde daquela pessoa. Então, eu acredito que o erro que eles cometeram, né, principalmente por falta da informação, é não ter um bom laudo, é saber realmente o que estava acontecendo, se esse quanto tempo de gravidez a senhora tinha, se aquela gravidez era de risco ou não. Então, assim, muitas coisas conseguem ser poupadas através de informação, né, lembrando que, perde-se direitos e dinheiro também, Isso não é. né. Continuando
a respeito, das mães, nós passamos recentemente por uma perda muito significativa, que é a perda da minha avó Iracema, né. A minha avó Iracema é mãe da minha mãe, foi uma pessoa ali que, nos proporcionou tudo, desde conhecimento, ensinamentos de vida, a bens materiais. E aproveitando, né, esse momento direito da idosa, né, eu gostaria de saber, da senhora, como é que foi lidar com uma idosa, sabendo que a idosa tem direitos? Bem, essa situação nos pega às vezes de surpresa, então a gente fica meio perdida. Geralmente essa situação a gente fica meio perdida e com isso, a gente não procura os direitos corretos do idoso. E eu vejo que, se não fosse pela sua orientação, que você é especialista nessa área, eu, junto à sua avó, nós deixaríamos de buscar muitas coisas para ela, porque é um momento de dor, um momento que nos fragiliza, né, passar com um período que a pessoa está doente, uma pessoa idosa, né, então assim, a gente tem que ter uma paciência maior, a gente tem que ter uma persistência maior. E isso às vezes nos cega, às vezes nos limita, e se não for uma pessoa, né, uma advogada que tem um discernimento, tem o conhecimento, tem a especialização mesmo, né, não é aquelas pessoas que, abrange tudo, não, aquela que realmente busca a esclarecimento na área, a gente fica perdida. E eu vejo, né, você brilhantemente auxiliou, não é mesmo? Você eu acredito que você pôde ajudar demais a sua avó, nos auxiliar nos direitos do idoso. Exatamente. É algo muito delicado, mas, eu trago essa pauta em discussão, em diálogo, porque assim como nós passamos por situações tão delicadas com uma senhora idosa, muitas pessoas também acredito que estejam passando pela mesma situação. E hoje em dia o que mais, acontece é a falta de conhecimento. Então, assim, as pessoas, não sabem, não procuram uma informação correta e com isso elas vão perdendo direito, vão perdendo dinheiro, saem no prejuízo. E querendo ou não, se tratando de idoso, os idosos, né, os gastos são muito altos, porque não é só o medicamento, é um tratamento de saúde, é uma qualidade de vida que a pessoa quer proporcionar para o familiar. E a senhora sabia que o idoso possui direitos, junto ao INSS? Sério? Quais são esses direitos especificamente? Porque a gente sabe que tem direito à aposentadoria, mas no geral é isso. Mas quais são mesmo esses direitos? Bom, o principal, a senhora falou, aposentadoria. O idoso, ele tem direito a se aposentar, desde que tenha um vínculo, tenha trabalhado por um certo período e tenha idade, né, é uma média, assim, de 60 anos para mais, e ter 15 anos de vínculo com o INSS, a gente chama de contribuições, que são pagamentos mensais ali durante 15 anos. E a partir do momento que se cumpre esses requisitos, idade e tempo de contribuição, o idoso consegue se aposentar. E também tem um outro benefício muito conhecido por uns, mas desconhecidos pelo público, 60 mais, que é o BPC Loas. O BPC Loas é o benefício de prestação continuada, lembrando que ele não é aposentadoria, ele é um benefício, ele é um plus ali do INSS para idosos acima de 65 anos que nunca pagaram INSS na vida. Então, por mais que tenham gastos, por mais que tenham ali, às vezes a família não está ajudando, nós conseguimos pleitear esse BPC Loas junto ao INSS, porque querendo ou não, é um salário mínimo mensal, seja aposentadoria, seja o BPC Loas. E querendo ou não, por mais que as pessoas acham que é um valor
mínimo, para aquele idoso que não tem nada, já ajuda muito. Um medicamento, um tratamento de saúde, enfim, é algo muito, certeiro que a gente consegue, pleitear aí junto ao INSS. Eh, a senhora, né, vó era aposentada, então assim, mas tinha outros direitos, né, que os idosos têm, né, fila, direito a medicamentos, enfim, é toda uma gama de situações que o público idoso não sabe que tem, né, e acaba que são negligenciados pelo poder público, porque são idosos e acho que idosos não têm conhecimento, né. E para quem não sabe, gente, minha avó era a danadinha ali das redes sociais, ela adorava Instagram, ela tinha um celular da última geração, então assim, Todas as de redes sociais. exato, todas as redes sociais e de direito era algo que ela entendia até demais. Uma pena que, por motivos de doença, ficou muito debilitada, mas assim, até os últimos dias de vida dela, ela gostava, ela se inteirava. E aproveitando, falando de mulheres, né, a gente sabe que não é só na cidade que existe mulheres, né, a gente sabe que no campo, nas roças também existem muitas mulheres que dão a vida aí para os seus filhos, para os seus familiares. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da senhora a respeito, né, se a senhora acredita que mulheres do campo, mulheres da roça ali, do trabalho braçal também têm direitos. Bem, doutora, eu assim, a princípio não acreditava não. Eu era meio descrente com relação, principalmente às mulheres, né, do meio rural. Mas acompanhando o seu trabalho, eu comecei a perceber que isso é uma inverdade. E eu, né, gostaria até que você esclarecesse bem sobre esse direito das mulheres que, né, rurais, porque eu acompanho o seu trabalho e vejo que tem muita gente que consegue consegue, né, sanar a dor, sanar alguma coisa difícil às vezes e é inacreditável às vezes. Sim. Primeira coisa que a gente trata principalmente nos atendimentos, nesse acolhimento com mulheres muito humildes, mulheres muito simples, da roça mesmo, não é de cunho pejorativo, muito menos preconceituoso, é que essas mulheres dedicam a sua vida em função do outro e também em função da cidade, porque muitas são adeptas à agricultura familiar, então assim, o seu alimento vem do trabalho braçal de mulheres da roça. E para quem não sabe, a aposentadoria rural, ela é algo inacreditável. Para as mulheres conseguirem aposentar pelo tempo rural, a única coisa que ela precisa é ter roça, tempo de roça e idade. Mulheres do campo, elas se aposentam a partir dos 55 anos e também elas não precisam ter pago INSS em nenhum momento da sua vida. Basta a comprovação de que ela vivia no campo há mais de 15 anos. E se tratando de INSS, que a gente sabe como que funciona a questão, o INSS costuma negar a aposentadoria para as mulheres da roça, justamente sob a justificativa de não terem documentos, não ter tempo, e a gente, através de estratégias pessoais, estratégias próprias, a gente consegue reverter essa situação através da justiça. Então, é importante que esse público fique tranquilo para saber que todo o trabalho, toda a dedicação ali feita durante a vida inteira na roça é recompensada através da aposentadoria. E continuando, um assunto bem polêmico é a respeito dos auxílios, que é tanto o auxílio reclusão e também a pensão por morte. São 2 vieses, morte e prisão. A senhora já ouviu falar a respeito de pensão por morte, auxílio reclusão? Bem, doutora, né, eu sempre vejo falar,
auxílio por morte, né? Principalmente idoso que fica viúvo, fica viúva. E vejo às vezes alguns familiares de detentos falarem, mas assim, é muita desinformação. Gostaria que fosse mais esclarecido. Eu tenho certeza que você é especialista nessa área, vai poder me esclarecer melhor. Bom, pensão por morte serve tanto para mulheres que são casadas ou mulheres que vivem morando junto em uma união estável com seus companheiros. Então, a partir do momento que o seu companheiro, o seu marido, tem um vínculo com o INSS, seja através de trabalho ou de pagamento por fora ali do INSS, morreu num dia, no outro a mulher já pode dar entrada junto ao INSS da pensão. É um salário mínimo mensal, pode receber junto de aposentadoria, exceto BPC-Loas, que ele é sozinho, não pode receber com nenhum outro tipo de benefício, mas consegue-se um salário mínimo, porque querendo ou não faz o marido ou companheiro voltar, mas pelo menos já é uma garantia ali para a família. E a questão do auxílio reclusão tem uma polêmica muito grande em cima, porque acha que preso que está recebendo do governo, né? E não é bem assim que funciona. É os familiares do detento que recebem um salário mínimo a título de ajuda. Muitas vezes, aquele detento que era o arrimo de família, era o provedor daquela família. Então, para não ficar tão defasado, né, com um desfalque financeiro, consegue-se através de demonstração que aquele preso está em regime fechado, que ele está preso ali sem nenhum tipo de regalia, vamos dizer assim, e aí a gente consegue dar entrada no auxílio que é para a família, quem recebe é a esposa ou companheira e também os filhos ou até mesmo os pais daquele preso. E a respeito de acidente, né, continuando aí, incapacidade, mulheres que sofrem algum tipo de acidente, seja acidente no trabalho, acidente na rua, a senhora sabia que ela tem direito a receber e trabalhar ao mesmo tempo? Sério, essa informação até então eu desconheço. É bom que você me esclarece e acredito que muita gente desconhece essa informação. Exato. Por exemplo, eu, Ana Luísa, caí na rua. E essa queda na rua fez com que eu mancasse. E o fato de eu mancar, me limita a trabalhar de uma forma plena. Eu consigo trabalhar, mas eu não consigo fazer muita coisa. E aí entra o auxílio acidente. A partir do momento que eu tenho alguma sequela de algum acidente que eu passei, eu posso continuar trabalhando, recebendo meu salário ali normal, e eu recebo um valor do INSS, normalmente é meio salário mínimo, a título de benefício, para me ajudar ali nos meus tratamentos, na minha ajuda de custo, porque às vezes eu não consigo trabalhar. Muitas das vezes, principalmente nós mulheres, temos mais empregos, conseguimos trabalhar aí, ter 2, 3 empregos de uma vez. Às vezes a gente tem que sair de um porque não consegue trabalhar, e o auxílio entra justamente para isso. Ele recebe, tem um tempo que o INSS estipula de acordo com a incapacidade, mas ela vai recebendo uma média ali de meio salário. Então, ao invés de eu receber um salário só, eu recebo um salário e meio no final das contas. A senhora agora já sabe, né? Foi bem esclarecedor, tá? E algo muito particular que eu gostaria de comentar é a respeito de planejamento previdenciário para professoras. Planejamento previdenciário. O que a senhora entende por esse planejamento previdenciário para professoras? Afinal, vou reformular. As professoras são valorizadas dentro dos seus trabalhos? Elas recebem alguma ajuda, alguma orientação para se aposentar? Ai, doutora, como eu sinto assim, ter um alívio poder fazer esse desabafo. Eu sou professora, né? Estou como diretora há alguns anos, sou professora, além de ser advogada.
E até então, até não saber do seu trabalho, eu desconhecia esse planejamento para aposentadoria. E eu falo assim com muita felicidade, com muita gratidão, que após o seu esclarecimento, né, a sua orientação, eu, eu estou um pouco mais tranquila com o meu futuro, né, com minha aposentadoria futura, porque nós desconhecemos, nós não recebemos essa orientação, porque não é do dia a dia escolar, não é do dia a dia, né, jurídico, com o jurídico, uma situação. Então, assim, eu queria que você até esclarecesse para as pessoas o que você fez com relação a mim, esse plano, né? Eu fiz você fez para mim uma programação. Eu sei quando que eu vou aposentar. E a média salarial que até então eu achava que era muito inferior. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, de poder compartilhar isso né, aqui nesse momento. E eu quero que vocês, gostaria muito, eu quero, né, que você esclarecesse esse plano, essa programação que todos os professores deveriam fazer com você. Bom, a gente sabe que a realidade das prefeituras é muito diferente. Então, por mais que alguns lugares valorizam o professor, planejar uma aposentadoria não é de interesse. Então, com isso, os professores têm que buscar por meios próprios a organizar a sua vida, né? Que são profissionais que dedicam tanto a ensinar o outro, mas na hora do vamos ver ali, fica um pouco perdido. Planejamento previdenciário nada mais é do que uma organização da sua aposentadoria. Ali a gente vai consertar o que está de errado junto ao INSS, antecipar a aposentadoria daquela pessoa e dar uma projeção de quantos anos que a pessoa vai precisar trabalhar e também uma média salarial, porque muitas vezes a pessoa recebe salário mínimo no final das contas, porque não sabe, não buscou informação. Então, no caso específico da minha mãe, eu fiz o planejamento previdenciário para ela. Esse planejamento previdenciário antecipou um período de 8 anos. Minha mãe aposentaria, vamos colocar. Fala a idade, por favor. Ela teria que trabalhar muito tempo a mais. Nós conseguimos aí retardar o seu tempo, né? Então, assim, em breve, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir aposentá-la. E assim, os professores ficam muito à mercê, né? De idade. E muitos têm cursos, têm formações que a gente consegue organizar ali dentro do INSS documentos, comprovar que tem mais vínculos. Então, com isso, através do planejamento previdenciário, a gente informa onde que está o erro, conserta o erro, com quantos anos aquela pessoa vai aposentar e quanto que ela vai receber no final. E uma informação muito importante para a senhora que exerce cargo de direção, né? Seja as pessoas que estão como diretores, pedagogos, coordenadores, a lei agora permite uma redução em até 5 anos do período da aposentadoria. Então, tem esse benefício para esse público que somente fazendo um planejamento previdenciário que a pessoa vai saber ao certo o que melhorar, onde consertar, quanto vai receber e quanto tempo a mais que ela tem ali para trabalhar. Dando continuidade, algo que eu acredito que a senhora já tenha ficado sabendo, é a respeito do PASEP. A gente sabe que os professores aí, o pessoal que é servidor público, tem um din-din guardado. A senhora já ficou sabendo disso? Bem, Ana Luísa, eu fiquei sabendo disso, né? Mas, mais uma vez, eu te procurei porque você é especialista na área e gostaria muito que você comentasse, né, para as pessoas esse dinheiro aí guardado, esse dinheiro aí que as pessoas desconhecem ter, né, direito. Servidores, independente se é homem ou mulher, servidores públicos municipais, estaduais ou federais que trabalharam
tiveram vínculo aí no seu trabalho entre 1971 a 1988, pode ter um dinheiro perdido que o governo pegou na época, segurou na época. Então, a gente consegue, através de um planejamento, analisar cada caso, se tem, ou a gente fala que é o residual do PASEP junto ao Banco do Brasil. Por que no Banco do Brasil? Porque era o banco que, na época, pagava o PASEP. Então, a gente monta, vê se tem o saldo e, se tiver, a gente entra com uma ação própria na justiça, podendo a pessoa receber aí muitos mil, por conta de um erro que ela não sabia que, né, um direito, na verdade, que ela tem. Lembrando que essas pessoas possuem direitos, mas justamente por falta de informação, ela não sabe, né, que existe isso daí. E também algo que é muito importante falar, principalmente mulheres que trabalham em mais de 2 empregos, a lei agora permite fazer uma revisão, pegar ali esses 2 vínculos para usar junto, na aposentadoria, para aumentar salários, principalmente aí mulheres que trabalharam até antes de 2019. Então, uma dica aí para vocês, né, busquem o seu direito, tanto na questão do PASEP e também aí na sua aposentadoria. Já, tratando de um tema que eu sou especialista, né, algo que eu me identifico, que são dores, eu sei que na escola onde que a senhora é diretora, tem muitos atípicos, né, são crianças especiais que são portadoras de alguma situação de saúde física, mental, intelectual. Eu gostaria de saber da senhora como que é lidar com esse público, principalmente a senhora enquanto advogada e profissional da educação. Bem, Heloísa, é um desafio diário, né, que a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar, porque lá na escola em que eu trabalho atualmente, né, atualmente sim, mais de 13 anos como diretora, nós temos muito atípicos, mais de 70, um número muito volumoso. Muitas vezes eu vejo que não há informação para buscar os direitos, buscar os benefícios que essas crianças, esses adolescentes, esses pais precisam. E que bom que eu tenho você como parceira, não só como filha, né, que me orienta muito, mas parceira lá, com a doutora Ana Luísa, especialista na dor dessas crianças, nesses pais, nessas mães, nesses adolescentes. Eu gostaria muito que você também, né, pontuasse aí, brilhantemente esse trabalho que você faz nessa área, porque ajudar essas mães, esses pais, essa família que está, às vezes, perdida, porque é algo desafiador, né? Ter um atípico na família é um desafio diário, porque, né, são muitas vivências. Eu gostaria muito que você explicasse o que pode ser feito para auxiliar. A gente tem essa parceria, nessa orientação, porque você me proporciona isso, mas eu gostaria que você esclarecesse, porque você faz um trabalho fantástico junto aos atípicos, juntas às famílias, essa humanização que é tão necessária e é tão fundamental para todos eles. Antes de mais nada, antes de ajudar o atípico, a gente ajuda a mãe desse atípico, né? Seja através de um consolo por meio de palavras, de acolhimento, um copo d'água que a gente fornece para essa mãe durante o atendimento, a mãe se sente extremamente acolhida. Então, aproveitando, né, essa oportunidade, está tramitando um projeto de lei de um tipo específico de aposentadoria para mães atípicas, porque entende-se que cuidar também é um trabalho e também dá muito trabalho. Então,
caso seja aprovado esse projeto de lei, da mesma forma que tem as outras aposentadorias, principalmente essas aposentadorias especiais que reduzem o tempo, as mães desses atípicos também vão poder se aposentar, mesmo que não tenham contribuído, não tenham pago nem vínculo com o INSS. Dando certo, essa lei vai amparar essas mães. E, o BPC-Loas, que é o benefício que a gente busca para essa família atípica, ele é algo muito importante para essas mães, né, porque muitas deixam de trabalhar para cuidar do seu filho, para levar em terapia, para levar em consulta, enfim, elas se doam por conta desses filhos. Então, mais do que um benefício que a gente concede para aquele menor, para aquele familiar, a gente concede também a resolução de dores para essas mães, principalmente no mês das mães, né? A gente está aqui como acolhimento. Nós estamos aqui para ajudar essas mães a lidar com algo que não é passageiro. Pode ser passageiro na escola, pode ser passageiro no ambiente de trabalho ou na vida social, mas dentro de casa isso não é passageiro. Então é importante deixar bem claro, se esse projeto der certo, as mães serão beneficiadas. E, para encerrar, eu gostaria de ouvir da senhora qual mensagem que a senhora gostaria de deixar para todas as mães que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje. Eu sinto muito emocionada nesse momento, porque ser mãe é algo que eu sempre sonhei, tanto de você, de seu irmão. E ser mãe de você especificamente é muito prazeroso. É um desafio diário. Por quê? Porque nós somos advogadas no escritório, trabalhamos juntas, somos parceiras e essa parceria, essa busca de conhecimento que nós temos, eu como mãe, como avó, você como mãe da Maria Isis, nós sempre estamos buscando conhecimento, buscando melhorar de vida, buscando sempre o melhor. E é isso que eu gostaria de deixar para as mães, para as mulheres, para as pessoas. Busquem conhecimento, busquem sanar as dúvidas, busquem alguém que realmente é especialista naquele determinado assunto. E você faz isso brilhantemente. Eu sou muito grata por poder compartilhar a minha vida, né, o meu dia a dia com você, como mãe, como avó, né, como parceira lá do escritório, né. Eu sou muito grata, só tenho que agradecer a Deus e pedir sempre muitas bênçãos para você, para nossa família, né, e para as pessoas. Busquem esse conhecimento, busquem sanar essas dúvidas e não deixem de aproveitar as oportunidades que você oferece de correr atrás dos direitos. E você é especialista mesmo em sanar a dor do outro, em cuidar do próximo. E assim chegamos ao E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do JuriCast. Eu gostaria de agradecer a nossa convidada, minha mãe, que honra a senhora estar aqui nessa estreia. Ela que é advogada, diretora escolar, minha mãe, avó. Agradecer a senhora pela participação, por esse momento tão descontraído, né? Lembrando que o mês de maio é um especial aí e foi feito de coração. Então, mais uma vez, mãe, agradeço a senhora por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. E espero, né, que teremos novas oportunidades de vir aqui abrir o nosso coração e também semear aí a plantinha da informação, porque nós somos especialistas em direitos e também em resolução de dores. E você que está aí do outro lado da tela, agradeço imensamente de coração você que assistiu o nosso episódio inédito, nosso primeiro episódio do JuriCast. E eu venho convidar você
para nos seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar e também deixar nos comentários alguma sugestão. Enfim, quero convidar você a estar mais próximo, mais perto da gente. Então, siga-nos no Instagram, siga nossa página também no YouTube e aguarde as próximas entrevistas, os próximos episódios com convidados do meio jurídico. E você também, se quiser participar, entre em contato conosco. Vai ser um prazer bater um papo super descontraído a respeito de direitos, deveres, enfim, do mundo jurídico. Um abraço e até mais!